Muito bom dia a todos. E hoje de manhã vamos ter duas sessões, a sessão Magalhães e a sessão Sarrico. Portanto, eu começo por apresentar o professor António Magalhães, muito embora ele não precise de apresentação. Mas é professor catedrático da Universidade do Porto, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. É uma pessoa com um currículo notável e, de alguma forma, invejável nesta área. Tem, além de um PhD em Ciência Política da Educação, Sociologia Política da Educação, tem ocupado vários cargos na academia e fora dela. É membro do Conselho Diretivo do CIPES, que é o Centro de Referência em Portugal para as Políticas de Educação, e vai-nos falar hoje sobre... Tem o título, professor, da sua conferência? Tenho aqui... Muito bem, o processo de reforma do ensino superior, a reforma da governação e gestão das universidades portuguesas. Faz favor, professor. É isso. Ups. Ok, muito bom dia a todos e a todas. Parece que o frio não faz assim tão mal porque estão com bastante bom aspecto, que significa que ficaram bem conservados. Olhem, eu fui convidado para fazer aqui uma proposta de análise da reforma da governação do ensino superior português, examinando sobretudo os efeitos da sua implementação nos órgãos de governação, nas suas estruturas e processos. Eu vou-me centrar sobretudo no setor universitário e nas transformações ocorridas, como disse, nas estruturas e processos de governação das instituições, com foco naquelas 4 dimensões que eu fui buscar a Lester Salomon para analisar de facto, ou tentar categorizar as transformações ocorridas. Como pano de fundo, vou começar por traçar o quadro da gramática política e da política administrativa que esteve e está presente nas reformas desencadeadas pelo RGES. Este é o meu programa de festas, vamos ver se... Na Europa, na década de 80, na administração pública, o modelo de controle estatal foi substituído pelo modelo que nós chamamos de supervisão estatal. E nesse modelo, o Governo e o Estado... espera-se do Governo do Estado uma redução da sua interferência nas decisões quotidianas das instituições. Foi atribuída a autonomia às instituições e as capacidades de autorregulação, da sua autorregulação, foram promovidas por este modelo. A autonomia institucional foi considerada simultaneamente como indutora da autorregulação dos sistemas e das instituições e como promotora do bem público. No domínio do ensino superior, a autonomia, prestação de contas e avaliação da qualidade tornaram-se as palavras-chave na elaboração das políticas para o setor. Do ponto de vista da governação do sistema, o pressuposto básico era de que quanto mais autónomas forem as instituições, melhor respondem às transformações do seu ambiente organizacional, transformando-se, enfim, esperava-se que isso a transformasse em instituições e em organizações mais eficientes e eficazes. Assim, quando as instituições de ensino superior fossem ou forem empoderadas, perdoem-me a palavra inglesada, na sua capacidade de autorregulação, mais eficientes se tornariam.
Esta sensibilidade organizacional ao ambiente externo é reforçada pela preocupação com a presença de stakeholders que representam, em princípio, interesses externos às instituições na estrutura de governação das instituições de ensino superior. O conceito de representação desses interesses externos transforma também os autores internos em stakeholders, induzindo a configuração das instituições universitárias como organizações e, em última análise, como organizações completas, como ontem já foi aqui referido, quer dizer, de tipo empresarial. A atribuição de autonomia gera tensões na relação entre a condução política protagonizada pelo Estado e as atividades de governação exercidas pelas instituições de ensino superior. Esta tensão reflete-se numa relação contratual que não enfraquece, todavia, nem diminui em extensão e intensidade a regulação do Estado. A transformação das relações de regulação entre o Estado e as instituições do ensino superior substitui o controlo a priori, fundado sobretudo no financiamento e na autorização prévia da tutela para muitas das atividades e iniciativas das universidades, pelo controlo a posteriori, centrado sobretudo na avaliação dos resultados. Esta orientação tem conduzido à elaboração de instrumento com base em indicadores de desempenho que têm proliferado na Europa e podem variar desde o financiamento como incentivo e prémio de desempenho, no caso da Dinamarca e da Suécia, até a implementação dos contratos em França. Em termos de regulação, a autonomia institucional resulta do desenvolvimento do Estado avaliador e concretiza a mudança política do Estado, como diria Guy Nive, de guardião para Estado supervisor. Sob a influência da nova gestão pública, já aqui mencionada ontem, a autonomia institucional tem sido interpretada como um reforço da autorregulação das instituições de ensino superior, e embora não haja uma definição única e consistente do que será a nova gestão pública, esta representa a ideia de que a eficiência e a eficácia devem ser atingidas através de instrumentos de gestão utilizados no setor privado, especificando metas, sublinhando a concorrência por clientes, a medição do desempenho e a abertura aos mercados para a prestação de serviços públicos. A autonomia institucional foi amplamente assumida como um instrumento de regulação para orientar politicamente os sistemas públicos e instituições com o objetivo de implementar modelos de governação que possam responder adequadamente aos ambientes competitivos e sempre em mudança. Ainda que haja um amplo consenso sobre a atribuição de autonomia às universidades e sobre a necessidade de aumentar a sua autorregulação, os governos têm a necessidade de garantir que os seus objetivos são realmente considerados, reforçando por isso os seus quadros de coordenação e de regulação. Na União Europeia e a nível nacional, esta necessidade tem vindo a refletir-se no desenvolvimento daquilo a que a literatura chama metagovernação, isto é, como se governam instituições autónomas. Quer dizer que como é que se conduz politicamente, como é que se faz uma condução política dos sistemas e de instituições autónomas com capacidade de autorregulação. Há um colega que fala em herding cats, pastorear gatos. De facto, quem tem gatos sabe o que é que o colega queria dizer. Mudar de slide. A crítica ao modelo do controle estatal foi aprofundada pelos discursos neoliberais. O papel do Estado e das suas agências foi descrito como socialmente pernicioso e, portanto, assumia-se que a sua ação
deveria limitar-se, em última análise, a garantir a ordem social e corrigir os efeitos mais nefastos da regulação via mercado. O neoliberalismo, os neoliberais criticaram as políticas educativas na Europa Ocidental e noutros lugares, como sendo essencialmente direcionadas para proteger, preservar e consolidar os grupos de interesse de burocratas estatais, em vez de proteger os interesses dos cidadãos e dos indivíduos. Em alternativa, eles propõem que as empresas surgiram como modelos para as reformas do Estado e a inspiração para a reconfiguração dos modelos de governo e governação das instituições públicas tem aí a sua matriz. Os mercados foram introduzidos para reconfigurar o papel das instituições e dos estudantes. Os primeiros são configurados como fornecedores e que precisam de ser livres para entrar no mercado e para determinar, fala-se assim, os preços e os seus produtos. Os segundos são configurados como consumidores, que devem ter a liberdade para escolher o produto e o fornecedor com base em informações adequadas sobre preços e qualidade. Esta mudança da regulação estatal traduziu-se, em termos europeus, na influência da narrativa da NGP, da nova gestão pública, nas reformas da governação dos sistemas e das instituições de ensino superior. A Lei da Autonomia Universitária, de 88, e a Lei da Autonomia dos Politécnicos, de 90, foi substituída, como sabemos, é por isso que estamos aqui, pelo regime, em 2007, pelo RGES, claramente influenciado pela perspectiva da nova gestão pública. Eu vou centrar-me, sobretudo, nas universidades do setor público. A Lei de 88 impregna os discursos... a Lei da Autonomia de 88 baseava-se em órgãos colegiais, como iremos ver adiante, que representavam todos os corpos constituintes das instituições. O que não acontece com o atual contexto, sob a influência do NGP, que diga-se à partida, em Portugal, assumiu uma forma mitigada, soft managerialism, como alguns dizem. A narrativa gestionária da nova gestão pública impregna os discursos que incentivam o fortalecimento dos constrangimentos orçamentais, a regulação vertical dos sistemas através da fixação explícita de objetivos, o estabelecimento de contratos baseados no desempenho, no financiamento da investigação com base nos mecanismos do mercado e na perspectiva de management must manage. Os gestores, a gestão deve gerir. No fortalecimento isto reflete-se no fortalecimento das funções gestionárias dos reitores, dos diretores de faculdades, de escolas, e na centralidade da eficiência e da equação custo-benefício e no desenvolvimento de administrações centrais fortes, que são correlatas do enfraquecimento da representação dos professores e dos estudantes na gestão do ensino superior. Este slide, depois de eu o ter visto, não saiu muito bem porque tem muita informação, impossível de ler, mas eu tenho um slide a seguir. A ideia era fazer a comparação aqui entre a Lei de 88, o RGES e os efeitos na governação. Calhou mal, sois oficiais deste ofício, sabeis que eu tenho um slide a seguir que pode ajudar a ir onde eu quero ir. Sob a influência da NGP, da nova gestão pública, o novo enquadramento legal transformou a relação entre o Estado e as instituições de ensino superior, designadamente ao abrir a possibilidade de adoção de um modelo fundacional que foi assumido até ao presente por 6 instituições, 5 universidades e um politécnico.
No âmbito do quadro jurídico de 88, 90 também, as universidades gozavam de autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa, financeira e até disciplinar. No novo quadro, exceto no caso da autonomia pedagógica, porque estou a fazer essa pequena exceção, porque ao introduzir-se a acreditação obrigatória dos ciclos de estudo, a autonomia pedagógica, de alguma forma, é relativizada. Mas em termos de princípios, a autonomia institucional não foi significativamente afetada. No caso das universidades, fundação até foi aumentada. A lei de 88, a lei da autonomia de 88, baseava-se em órgãos colegiais, como disse, que representavam todos os corpos constituintes das instituições, o que não acontece no atual contexto jurídico. O Senado, já o falamos também, enquanto órgão colegial por excelência, quando existe, é apenas um órgão consultivo e, portanto, isso limita a influência dos académicos na governação das universidades. Ao mesmo tempo, o RGES promove uma maior participação de representantes de interesses externos, o que se reflete no jogo de forças entre os atores, estruturas e processos de governação. Em Portugal, desde meados de 90, os debates sobre a autonomia institucional tinham vindo a centrar-se na tensão entre a autonomia atribuída às instituições, pela Lei de 88, e a necessidade de uma regulação mais consistente por parte do Estado, a tal questão da metagovernação que eu há pouco falava, e de uma maior eficiência nos processos de tomada de decisão ao nível das instituições. Pela aplicação do RGES, todas as universidades portuguesas, em 2009, já tinham procedido à alteração dos seus estatutos. Não vamos discutir isso agora, mas quando no artigo 185 do RGES se previa a sua revisão, a sua avaliação ao final de 5 anos, reparem, se fosse ao final de 5 anos, se as instituições tinham afeiçoado os seus estatutos em 2009, 3 anos poderia também não ser, mas também estamos já em 2023, já há algum tempo passou. Olha, Deus castigou-me que eu perdi-me agora, porque Deus era para o princípio da autonomia. Bem, de facto, a adaptação do RGES às instituições altera as relações dessas instituições com o Estado. A investigação existente revela que o RGES reforçou o poder gestionário dos órgãos em detrimento da influência colegial. Era isto que pretendia, se visse, ilustrar. E as alterações incorporadas na nova legislação têm como principais marcas aquilo que nós no CIP chamamos managerialismo. E a Rosemary Dean fala de new managerialism. E as perspectivas, claro, relacionadas com a NGP. Os indicadores mais relevantes nas instituições de ensino superior, resumindo, são a centralização do poder na decisão nas reitorias, introdução da nomeação em detrimento, já vou nuançar isso, da eleição na escolha dos representantes dos corpos constituintes nos órgãos de gestão, o enfraquecimento da representatividade desses corpos e o fortalecimento do poder gestionário dos reitores, dos diretores e diretores das unidades orgânicas, podem ser também presidentes. E a possibilidade de adoção de estruturas organizacionais opcionais, também eu vou tentar clarificar isso. Foi porque não me resultou muito bem o slide anterior que eu tive que fazer este. A colegialidade, como reflexo do capital distintivo dos académicos e das suas redes, claro, diminui em favor da definição de prioridades e do desenvolvimento de mecanismos de controlo pelos dirigentes institucionais.
O RGES deu margem de manobra às instituições de ensino superior para criarem estruturas alternativas, organizacionais optativas. Por exemplo, as instituições puderam optar por uma identidade específica. Instituto público versus fundação pública. Outro exemplo, as instituições puderam contrabalançar uma influência mais forte da nova gestão pública, criando estruturas opcionais, eu darei alguns exemplos, que mantêm a participação dos corpos da academia, embora com caráter consultivo, como é o caso dos senados. A interpretação do RGES pelas universidades foi, portanto, muito diversa e incorporou a nova gestão pública de forma muito matizada, integrando elementos de outras narrativas de governação, designadamente a governação em rede ou a perspectiva neo-weberiana. O RGES impõe, de facto, estruturas de governação das instituições de ensino superior. Ele é o Conselho Geral, o Reitor, o Presidente, o Conselho de Gestão, e ele torna obrigatória a participação de stakeholders externos no Conselho Geral. O indicador do enfraquecimento do peso da governação colegial reflete-se, como eu já disse, no Senado, que, pela lei de 88, era uma estrutura académica com capacidade de decisão. No caso do RGES, com a implementação do RGES, este órgão ou já não existe, ou é meramente consultivo do reitor nos termos especificados em cada um dos estatutos das instituições. Como sabeis, o Conselho Geral é composto por um número de conselheiros que pode variar entre 15 e 35, dependendo de cada instituição, e os membros deste Conselho são eleitos entre os académicos e os investigadores, 55%, e os estudantes, 15%. As individualidades externas, diz-se de mérito público reconhecido, 30%. No modelo fundacional, o Estado nomeia o Conselho de Curadores sob a proposta do Conselho Geral. O Conselho de Curadores é composto apenas por stakeholders externos, por membros externos. Portanto, no caso das universidades fundação, o Conselho de Curadores reforça potencialmente a presença de interesses externos nos processos e estruturas de decisão. É, contudo, pouco visível, depois poderemos discutir isso, pouco visível a sua efetiva influência nas dinâmicas organizacionais das instituições. Iria então passar àquelas 4 dimensões que eu fui buscar a Lesta Salman, que são público versus privados para interesses públicos mais privados, hierarquias versus redes e comando e controle versus negociação e persuasão, competências gestionárias e competências de capacitação. Começando pelo princípio, que é uma boa forma de começar. Para identificar os efeitos da aplicação do RGES, escolhi, portanto, estas 4 dimensões. A mudança de ênfase do público versus público mais privado é notória na composição das estruturas de governação adotadas pelas universidades públicas em Portugal. Esta ênfase no público mais privado, nas estruturas de governação, espelha-se na importância atribuída aos stakeholders externos. É de assinalar que esta representação dos interesses externos nem sempre convoca, como algum radicalismo mais sindical, nem sempre convoca dimensões empresariais, podendo também tratar-se de representação de interesses culturais, sociais e políticos. A presença de stakeholders externos na composição do Conselho Geral tornou-se obrigatória por lei, como eu disse, e o número de membros externos pode variar entre 5 e 10. A configuração
e a configuração da agenda e estratégia institucionais e a sua implementação são potencialmente influenciadas por estes stakeholders. Os stakeholders externos. Os membros da administração central e o Conselho de Gestão são liderados pelo reitor, que assume funções executivas. Num estudo recente, acho que saiu em dezembro, de João Mineiro, mostra que em 2021, das 238 personalidades cooptadas pelas instituições de ensino superior públicas, 80% pertenciam a grupos profissionais e, cito, representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes superiores da administração pública, de organizações especializadas, diretores e gestores de empresas, assim como o grupo dos professores. Este mesmo estudo evidencia que, com exceção do ISCTE, Instituto Universitário, os diretores e gestores executivos das empresas e dirigentes de organizações especiais representam a maioria dos membros dos conselhos de curadores. A perspectiva de conjugação de interesses público mais privado foi inserida em estruturas académicas opcionais, e isto parece-me ser interessante, de algumas das universidades que nós estudamos. No caso da Universidade de Aveiro, o Conselho de Ética e de Deontologia e o Conselho de Cooperação incluem também a representação de stakeholders externos, e as estruturas são optativas. Na Universidade do Algarve, outro exemplo, o Conselho Económico e Social é o órgão consultivo com o objetivo de promover as relações na área geográfica da sua influência. Na Universidade Aberta existe um Conselho Consultivo Internacional com membros nacionais e internacionais. Portanto, esta dimensão público mais privado é bastante enfatizada pela presença de representação de interesses externos. No que diz respeito às hierarquias versus redes, a função e o poder dos académicos e dos estudantes nos órgãos de decisão foram reduzidos e potenciando, portanto, uma estrutura mais hierarquizada. Esta mudança é perceptível, por exemplo, no limite de 25 membros na composição do Conselho Científico ou Pedagógico, independentemente da dimensão das universidades ou das instituições. No entanto, para atenuar o reforço da hierarquia, e para contrabalançar o peso da subrepresentação das faculdades, escolas, departamentos, nos órgãos de governação, as universidades tenderam a criar um conjunto de órgãos consultivos que podem ser vistos como sinais da importância das redes intra-institucionais, formais e informais. A interpretação de que estas estruturas interferem no governo das instituições de ensino superior, portanto, deve ser matizada. Elas podem favorecer a interação entre os seus membros, promover o fortalecimento da pertença ao grupo, para compensar o quê? A falta de representação de todos os corpos constituintes da universidade, se pode ver no caso dos senados. Em todas as universidades públicas foi visível a proliferação destes órgãos consultivos, que representam, em princípio, os académicos e os seus interesses. O Senado Académico, pelas contas que fiz, existem 7 das 14 universidades públicas. Outros organismos, como o Conselho de Cooperação na Universidade de Aveiro, a Comissão Disciplinar na Universidade de Aveiro e a Universidade do Minho, o Conselho Universitário nas Universidades de Lisboa e a Universidade de Trás-os-Montes, o Conselho Cultural na Universidade do Minho, o Colégio de Diretores na Universidade Nova de Lisboa, são também uma ilustração disso. A representação dos interesses dos estudantes também se tornou visível com o estabelecimento obrigatório da figura do provedor do estudante. O quadro jurídico induziu elementos que enfatizam a importância das redes intrainstitucionais
dado que a ação do provedor do estudante é desenvolvida em interação com as associações de estudantes e os conselhos pedagógicos. Este relevo nas redes intrainstitucionais pode ser lido como um indicador da emergência destas, do surgimento destas e no governo das instituições. Estas redes podem servir o propósito de colmatar o enfraquecimento da representação dos académicos e dos estudantes, assim como promover o envolvimento destes nos processos de tomada de decisão. No que diz respeito ao comando e controlo versus negociação e persuasão, a prevalência da nomeação sobre a eleição poderia ser um indicador do reforço do comando e do controle sobre a negociação. Contudo, o RGES, não se fundando no princípio da legitimidade das eleições, também não impõe um sistema restrito de nomeações. O reitor é eleito pelo Conselho Geral com uma representação dos corpos constituintes, muito limitada em número, mas os diretores das faculdades podem ser eleitos por órgãos colegiais que representam os membros internos da instituição de ensino superior ou designados pelo reitor. Por isso aparece ali nas duas colunas. Além disso, a legislação determina que os membros do Conselho Geral sejam independentes no desempenho das suas funções e interesses, não representando os corpos que o elegem. Por exemplo, na Universidade do Minho, numa ata da reunião do Conselho Geral, nós identificamos as declarações de um membro assumindo-se como um representante dos professores investigadores, mas recusava ao mesmo tempo uma postura corporativa, isto é em tensão com o espírito do quadro legal. Apesar da introdução da nomeação como princípio para a constituição dos órgãos de governação, a eleição, como se pode ver, prevalece como modo de escolha dos representantes nas instâncias de governação institucional. Os membros externos do Conselho Geral, por exemplo, são cooptados pelos membros internos e que são eleitos pelos seus pares. Já os membros do Conselho de Curadores das Universidades de Fundação são nomeados. A prevalência, portanto, dos processos eleitorais sobre a nomeação, por um lado, contribui para atenuar a influência mais radical, mais managerialista no setor do ensino superior e não promove diretamente uma cadeia de comando hierarquizada. Exemplos da tensão entre a eleição e o enfraquecimento da governação colegial podem ser encontrados na Universidade do Porto, na Universidade da Beira, Interior, onde os diretores ou presidentes das faculdades são eleitos ou pela Assembleia de Representantes, como é o caso da minha universidade, e o Conselho de Faculdade, no caso da Universidade da Beira Interior. E isto cria potencialmente fricções e desarticulação entre os planos estratégicos definidos ao nível da faculdade e os definidos ao nível da universidade. O caráter misto da seleção, do processo de seleção de alguns membros, permite detectar um padrão claro de comando e controle inerente à nomeação? Não. Nem um padrão mas também não permite com clareza assumir que existe um padrão de negociação e persuasão. Este caráter híbrido da implementação do RGES permite o desenvolvimento de relações de poder horizontais e, dependendo a mudança de ênfase de controlo para a negociação e persuasão, das características das lideranças dos reitores e do grau de alinhamento dos níveis de intermédios das instituições. Vamos ver então em relação à promoção de competências gestionárias versus competências de capacitação. A nova gestão pública transferiu a ênfase
a ênfase do controlo para a ênfase no desempenho. Mas a sua preocupação central continua a ser o funcionamento da gestão interna, baseada, portanto, em competências gestionárias, em detrimento das competências de capacitação. O que são as competências de capacitação? Essas referem-se à necessidade de a governação orquestrar um grupo de atores no sentido de uma execução harmoniosa de objetivos e as estratégias institucionais e para a modelação de recompensas e sanções. Para quê? Com vista a promover a colaboração e cooperação dos atores numa rede complexa de interdependências. No GES há sinais de reconfiguração das competências gestionárias para as competências de capacitação, no que respeita, por exemplo, à definição do papel do reitor, com o quadro geral, no âmbito do quadro legal, o reitor deve elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral os planos estratégicos, os princípios orientadores das questões científicas e pedagógicas, assim como os relatórios e outros documentos estruturantes. Todavia, esta situação, esta tensão, vou utilizar a mesma palavra, cria tensões entre as estruturas e os processos, sendo difícil de ver claramente uma mudança para o desenvolvimento de competências de capacitação entre os níveis central e intermédio. A formação de redes e relações horizontais surge num estado ainda embrionário, mas não parece ser promovida pelo RGES. Em suma, a principal conclusão a extrair, na nossa perspectiva, é de que no contexto português foram desenvolvidos processos e estruturas para contrabalançar os efeitos das mudanças promovidas pela influência da nova gestão pública, seguindo, aliás, uma tendência europeia para a presença, por exemplo, da narrativa da governação em rede. O RGES, portanto, foi explicitamente inspirado na nova gestão pública, mas a sua formulação não se apresentou na sua formulação mais radical. Depois, há que dizer que os instrumentos de governação promovidos pela nova gestão pública foram mitigados na interpretação que as instituições fizeram do quadro legal. A presença das características da nova gestão pública relacionadas com os processos de nomeação e gestão, ao coexistirem, parece contribuir para o reforço da possibilidade de as universidades interpretarem o RGES de acordo com os seus contextos institucionais e até tradições académicas. Os impactos das mudanças provocadas pelo RGES, relacionadas com a limitação e diminuição da representatividade dos corpos constituintes das faculdades, das escolas, nos órgãos centrais de governação, contribuem para explicar o surgimento de elementos que mitigam precisamente essa influência mais radical, mais managerialista da nova gestão pública. A importância dos contextos institucionais na interpretação do RGES também se revelou crucial. Como a própria lei assume um caráter híbrido, as características da NGP relacionadas, por exemplo, com a nomeação e com a optação coexistem com o princípio da eleição. Todavia, é possível encontrar tensões entre os níveis de governação e centralização do poder em cada uma das organizações. Eu terminaria partilhando convosco, não é obrigado ainda, mas é como se fosse, ok. O quadro legal do RGES delimitou as reformas de governação
do ensino superior e afetou a relação entre académicos e gestores, /administradores, na governação e gestão organizacionais, claro. Ora, e há aí um conjunto de resistências, de tensões, de contradições que devem eles próprios ser reflexivamente geridos. E para alimentar o debate sobre quais os modelos, os modos desejáveis de governação universitária, eu fui buscar estas ideias a um senhor chamado Dante Teferra, num artigo que se chama assim: Anarquia Organizada, o paradigma duradouro da gestão universitária. E pressionados pela exigências de prestação de contas, por preocupações legais, financeiras, administrativas, os gestores e líderes do ensino superior, em muitos países, estão a assumir como definitivas as características de modelos empresariais e de negócios. E este senhor, o Teferra, com base na perspectiva de Cohen e Marx, que assumem que o governo das instituições de ensino superior deve assumir um modelo de anarquia organizada, porque ele é assim que define a especificidade a especificidade organizacional das instituições de ensino superior. Ele identificou 6 aspectos, 6 tensões, que na eventual revisão dos GIES devem também ser geridas. A primeira tensão é o fator lucro. Quer dizer, as instituições de ensino superior estão no negócio de fins lucrativos ou não? Segundo ele, não. Isto não significa que as instituições não devam gerar recursos para cumprir a sua missão. Antes, face ao rigor financeiro, devem ser encorajadas e apoiadas a fazê-lo. A segunda tensão é que a criação e disseminação de conhecimento não são atividades tangíveis. Portanto, não se prestam prontamente a uma medição significativa e razoável, tornando a captura de um produto ou de um resultado, como, por exemplo, em termos de EASY, em termos de fator de impacto e por aí adiante, isso não é fácil em produtos não tangíveis. A terceira tensão é a estrutura binária. Ele diz que, diferentemente das organizações empresariais, a configuração interna das instituições de ensino superior segue 2 regimes paralelos. Um que rege a academia e outro que rege a administração e gestão. Isto significa que tentar impor, na perspectiva dele, e Deus sabe que na minha, significa que tentar impor processos e instrumentos de desenvolvimento ou avaliação do desempenho do mundo empresarial sobre académicos e sobre as suas instituições surgem como potencialmente não adequados. A tensão 4 tem a ver com a questão da liberdade académica. É que, diferentemente do mundo empresarial, onde a conformidade é obrigatória, a academia, protegida pela liberdade académica, não deve temer intimidação, assédio ou mesmo despedimento com base em valores, perspectivas, posições políticas, morais, crenças ou declarações. Em relação aos fatores externos, diferentemente das organizações empresariais e diferentemente dos da tal via alternativa administrativa gestionária, os elementos críticos da promoção académica nas instituições de ensino superior não residem obrigatoriamente na própria instituição. Os académicos são promovidos principalmente com base na sua produção intelectual,
legitimada por entidades externas, os seus pares, as revistas, as sociedades académicas. Estes fatores externos, ao mesmo tempo que empoderam os académicos, restringem o alcance da gestão institucional. E a última tensão, que é a questão da lealdade, allegiance, não sei se traduzi bem. Os académicos são amplamente conhecidos por prestarem lealdade à sua disciplina, não necessariamente à sua instituição, nem mesmo aos seus departamentos ou unidades de investigação. Os académicos tendem a identificar-se mais com a sua profissão, a sua área de estudo, mais do que com a sua instituição. Estas tensões são as que, na minha perspectiva, devem ter sido em conta na gestão reflexiva de qualquer revisão que se faça do quadro legal. Espero ter cumprido o meu tempo. Muito obrigada, professor. E eu é que agradeço.